Esta é certamente uma das avenidas mais importantes de Jaú. Foi denominada como Netinho Prado na década de 70 e, com o tempo, se tornou uma importantíssima via de ligação e desenvolvimento da cidade. Além, é claro, de um belíssimo cartão postal cor-de-rosa a cada florescer da primavera. Outro destaque da Avenida Netinho Prado é o Lago do Silvério. Foi idealizado na década de 70, mas só foi colocado em prática 20 anos depois. Inicialmente era um espaço para lazer e turismo, e hoje também serve como bacia para retenção de águas pluviais. Mas quem foi Netinho Prado? E por que o nome dele está ligado à história de Jaú? É o que você confere a partir de agora em mais uma edição da série Jaú por Suas Ruas. Descendente da prestigiada família Almeida Prado, José Lourenço de Almeida Prado Neto, o Netinho Prado, era bisneto de importantes personagens que figuraram na história desta terra. Netinho Prado era bisneto, de dois fundadores de Jaú, no lado materno de Bento Manuel Moraes Navarro e do lado paterno do tenente Lourenço Prado. Então, realmente tinha uma descendência, nobre, apesar de ter crescido pobre e enriquecido através do seu trabalho e da sua vida. Netinho nasceu em Jaú em 3 de outubro de 1903, filho de Lourenço Melo de Almeida Prado e Carmelina de Moraes Navarro, mas ficou órfão muito cedo, aos 2 anos de idade. Ele não teve mãe, A mãe dele faleceu. Morreu no parto do irmão. Do irmão? O irmão mais novo. Amilcar. Do tio Amilcar. E o tio, aí meu avô, o avô da mamãe ficou viúvo e não sabia cuidar dos filhos, aí deu para uma tia, o tio Amilcar, para ficar cuidando dele e educando. E o vovô ficou com outra tia, a tia pobre. E ali ele viveu uma vida bastante dura, onde desde criança precisou trabalhar. Cresceu às próprias custas, vendeu queijo, limão pela rua na época que era pobre. E com um poder muito grande, da sua simpatia, alegria, ele conquistava muitas pessoas. E aí ele percebeu que tinha uma facilidade em vendas. E ele partiu então para vender vários produtos durante a vida, como mesmo o seguro, que na época era uma novidade, o seguro de vida, o seguro imobiliário e tudo mais. Depois ele começou a trabalhar com fertilizantes. Também era um negócio que demorou a pegar, porque as pessoas achavam que a terra roxa era inesgotável em termos de qualidade para fazer frente para a plantação. O talento para negócios e a influência do sobrenome também fizeram de Netinho Prado um grande exportador de café de uma prestigiada empresa à época, a Figueiredo Lima.
O pai dele tinha um amigo que era do tempo deles, lá de São Paulo, né? O meu bisavô, né, muito bem relacionado, ele tinha tido uma vida cômoda, né? E esse amigo falou com ele, precisava de uma pessoa. Ele falou, tem meu filho, moço bom, trabalhador. E tem cabeça. Eu acho que ele pode ser bom para você e você vai ser bom para ele. E fez meu avô fazer o contato. E meu avô começou a trabalhar com ele e começou a ir bem. Passou um pouco, meu avô já era um dos top da firma. Começou a ganhar bem. Ele começou a intermediar a produção do café com a exportação, né, do café. E aí então ele comprava o café aqui na cidade de Jaú e região e vendia para a exportação desse café. E Jaú começou a produzir. Ele montou aqui em Jaú uma associação dos carroceiros de Jaú. Foi ele que implantou aqui na época, né? Era necessário demais. Netinho Prado também havia adquirido um Fordeco e fazia serviços de chofer, muitas vezes para os próprios familiares que tinham maior poder aquisitivo. O vovô foi muito trabalhador. Ele tinha esse táxi e a frota de táxi que ele tinha. Eram dois que guiavam, então os homens da Prata, quando iam para a fazenda uma vez por mês, e o papai que levava, porque era primo deles, o papai e um outro chofer. E tinham dois carros pequenos. E também ele herdou do pai, Almeida Prado, ele herdou também dinheiro. E o vovô fazia negócios, ele era muito empreendedor. E eu sei que aí ele foi ganhando dinheiro e foi se enriquecendo e comprou a fazenda. Era muito honesto e os Almeida Prado que precisavam de alguma coisa que o meu pai tinha ou sabia trabalhar com isso, eles vinham tudo lá no Netinho. Por muitos anos, ele teve escritório de negócios na área central da cidade, na Rua Visconde do Rio Branco. Esse escritório ficava bem em frente à casa de quem viria a ser a sua esposa, a Maria Ferraz Pires de Campos, com quem se casou em 1923 e teve 6 filhos, e se tornando com essa união genro de Joaquim Pires de Campos. Desses 6 filhos do Netinho Prado, eu posso dizer que tem a Carmelina, que foi casado com o Sinésio Paz de Barros, de família aqui também, nossa, de Jaú. Né? Tivemos também a Zenaide, que casou com Antônio Lira, que é pai do Milton Lira, do Tonico Lira, que também são bem conhecidos aqui da nossa cidade. Nós tivemos a Lúcia, né? Temos ainda a Lúcia, é viva, com 94 anos, se não me engano, que foi casada com João Geraldo Gonçalves de Araújo, um médico também, que no tempo que praticamente só tinham 2 médicos que davam à luz, né? Ginecologistas na cidade, então meia cidade nascia na mão dele, né? E tenho também o meu tio Amilcar, o meu tio José Maria, né? E o meu pai, Luiz Carlos de Campos Prado, que tem esse sobrenome Campos Prado, que na verdade é um nome originado da família, né? Pires de Campos de Almeida Prado. Então, para nos chamar Luiz Carlos Pires de Campos de Almeida Prado, que ficaria um nome muito grande, apesar que na época era até comum usar, acabou ficando Luiz Carlos de Campos Prado e eu, Júnior. Minha avó, então, ela é a Maria Pires de Campos de Almeida Prado, né, com a união com o meu tio Netinho Prado, com meu avô Netinho Prado, e que também era, né, de família da época, tradicional e tal. Com a morte do sogro, Joaquim Pires de Campos, Netinho Prado resolveu comprar a fazenda que havia ficado para os herdeiros, e a dívida foi quitada à prestação. Aí o papai comprou, mas pagava em prestações.
Então tinha o dia Lúcia, Maria, porque a Zenaide já era mais velha um pouco, tinha escola, faculdade, namorado. Lúcia, vamos lá nas tias levar dinheiro. E então nós íamos, ele pagava todo por mês, que não existia isso, prestação de mês como tem agora, né? Isso é onde hoje é a Vila Vicente? Ali tem 2 prédios. Ali era a sede da fazenda, que ia até o SBT. Ia lá em cima, entendeu? Tudo aquilo, aquela faixa ia longe. E tem nomes dele nessas ruas. Isso, a Vila Maria, é Maria Campos de Almeida Prado, que é a mãe dela, e a Vila Netinho, que é o vovô. Então tudo isso era terra dele. Ele comprou a fazenda da família Pires de Campos, a Vila Vicente. E aí depois, quando o vovô faleceu, dividiram os terrenos e a mamãe deu preferência, pediu para ficar com a sede. Então ficou aqueles dois lotes, não sei, grandes ali, aquele ficou com a mamãe também, fora outros terrenos a mais. Uma coisa interessante também é que em 1936, meu avô com a minha avó e todos já, né, além do meu pai e os irmãos, os 6 irmãos, passaram a morar ali na Edgar Ferraz 259, onde é hoje o nosso escritório ali da Campos Prado Empreendimentos. Meu pai morou lá, ele iniciou ali com 2 anos de idade, em 1936, e que hoje nós utilizamos aquela casa como o nosso escritório. Então ali viveu todos eles, onde o meu avô acabou vivendo lá os últimos 18 anos, né, de vida com a família, e que é uma casa exatamente, né, na Edgar Ferraz, bem no centro, praticamente entre, né, o jardim de baixo e o jardim de cima. Então ali o meu avô tinha um escritório mais próximo ao jardim de cima, então quer dizer, aquele miolo, né, aquele centro, onde Jaú realmente, né, se iniciou, tinha essa grande participação dele, né, ali no Jaú Clube, o clube tradicional da cidade também, que frequentava, né, não só ele como todo, ali os familiares, então muito próximo. A certa altura, por conta da sua capacidade de socialização e espírito empreendedor, Netinho Prado já estava bem de vida financeiramente falando, mas sempre conservando os valores humanistas e o desejo de ajudar as pessoas. Ele era querido, ele era uma pessoa, uma simpatia assim grande, sabe? E ao mesmo tempo realizador. Ele era um cara que realmente não tinha coisa difícil para ele. Ele era um homem que estava sempre buscando solucionar tudo e sempre querendo ajudar. Era incrível a maneira como todo mundo que trabalhou com ele ajudou. Mas ele era um cara decidido, assim, ele não tinha muita paciência para ficar esperando, ele era meio pavio curto, como se diz, né? E era muito ligado nas pessoas e nas coisas, queria fazer tudo do melhor jeito. Ele se doava muito à sociedade, ele tinha um espírito bastante forte, filantrópico, ajudava as entidades e tinha uma grande participação social em clubes. Foi um dos fundadores também da Associação Comercial, né, de Jaú, né, o fato dele também ser bastante comunicativo, isso fazia com que tivesse muitos amigos. Todos os filhos de Netinho Prado foram educados com autoridade e, ao mesmo tempo, seguindo as tendências inovadoras da época. Dentro de casa, ele realmente tocava a casa com bastante rigor. Meu pai conta que ele, vamos dizer, era assim, né, uma autoridade muito forte, né, tinha muito respeito na época, mas de poucas palavras, né?
tinha o almoço e o jantar sempre todos juntos, né, mas praticamente quietos. Quando foi pai, né, Netinho Prado, ele achou que o amor que ele poderia dar é através dos estudos. Ele também era um intelectual, estudioso, né, e ele fez com que os meus tios todos, meu pai também, né, mas principalmente os meus tios que eram mais velhos, meu pai foi o caçula, a estudar em escolas militares, e meus tios realmente também, todos eles eram bem intelectuais, né? Meu tio Amilcar estudou na escola politécnica, né? Meu tio José Maria também era uma pessoa que conhecia história e geografia como ninguém. Minhas tias fizeram as escolas, né, escolas de freiras, e meu pai, que era o sexto, e na verdade ele teve um problema de apendicite que foi difícil de descobrir aos 6 anos de idade. Meu pai era assim meio reconhecido como doentinho de casa e acabou não indo para a escola militar, né? Hoje, né, meu pai sempre disse que foi uma sorte dele no fim, né, dele ter tido esse probleminha, porque a escola militar era muito rigorosa, e apesar dos meus tios serem pessoas bastante cultas, aprenderam muito na escola, faltou talvez um amor, né, tanto materno como paterno, né, devido a essa distância onde foram criados. Ele era muito risonho, alegre, mas sabia fazer. Energia ele tinha, mas usava pouco, porque a mamãe não fazia nada que aborrecesse esse. Ele era carinhoso, ele era alegre. Era uma casa que vivia com gente cantando. A tia Zenaide aprendeu a tocar piano. Piano com a tia Pise Campos, com a tia Conceição. Então ela tocava e a mamãe cantava. A mamãe naquela época, em 1953, gravou um disco. Acho que antes até, porque ela tinha 15, 16 anos, ela foi para Bauru com o vovô para gravar, gravou 3, 4 discos, né? Para aquela época era inusitado, né? Uma coisa muito diferente. Mas eu era muito acanhada. Sempre. Muito acanhada. O pai da senhora, então, ele incentivava tanto Sim. os meninos como as meninas. Sim, a música, Sim. as coisas inovadoras. Ele era bem inovador. Ele viu o que a pessoa tinha de forte, ele incentivava. E o que a senhora cantava? Eu cantava. Minha vida era um palco iluminado, eu vestido de dourado, palavras perdidas, ilusões, cheio dos risos falsos, da alegria, andei cantando a minha fantasia. E ela tinha uma ligação muito forte com o vovô. pai dela. Já o clube, o papai era sócio, então nós íamos na matinê de carnaval, depois ele vinha ali, nos chamava, nós tomávamos o Guaraná, que ele conheceu naquela época. E eu sei que, mas sempre com ele junto. Mas ele também ficava com os amigos, né? Mas os amigos e primos, ele tinha bastante. Quando surgiu a calça comprida, isso minha prima estava me falando ontem. Que teve um baile de carnaval que as mulheres iam de calça comprida e ele achou super inovador e já pediu para minha avó para colocar calça comprida nas filhas. Isso eu achei bem interessante, a Ucha que estava me contando, que era vestido, elas iam de fantasia nos bailes de carnaval e de repente as moças estavam de calça comprida e era um super inovador. Aí ele falou: põe a calça comprida nas filhas. Então ele tinha uma visão de futuro bem bacana, sabe? Bem inovador mesmo. O Netinho Prado foi meu avô. Eu convivi com ele os primeiros 9 anos da minha vida, assim, com experiências singulares. Na verdade, quando eu vinha até Jaú, que eu não morava aqui,
eu saía com ele para ir para fazenda e coisas desse tipo, né? Depois nós ficamos uma época em Ubatuba, onde eu aprendi com ele a ver as estrelas, as coordenadas, o Cruzeiro do Sul. Ele era um homem extremamente ligado com a parte de ciência, embora não tivesse aquela instrução toda, ele estudava muito. E também com ele eu fui conhecer os melhores restaurantes em São Paulo. Ele me levou para conhecer o restaurante Brahma na época e o Mapping. E em Santos, onde eu morava, ele me levou para... Ele ia sempre para lá, me levou também para conhecer restaurantes. Eu fui um pouco companheiro dele na época das viagens dele, né? Netinho Prado era o oposto, por assim dizer, da tradicional família Almeida Prado, que desde que chegou a Jaú e dona de grandes posses e fazendas de café, dominou por anos o Partido Conservador, do qual o bisavô dele, o tenente Lourenço Prado, foi o seu fundador. Mas Netinho estava longe de ser conservador, tanto que era conhecido como o Netinho Comunista. Era amigo do professor, arquiteto e simpatizante do comunismo Oscar Niemeyer, e um grande admirador de Luiz Carlos Prestes, que era uma das personalidades políticas de esquerda mais conhecidas do Brasil durante o século XX. Aí o papai era comunista. E isso ele acabou sendo um diferencial dele como um Almeida Prado, porque a maioria, né, dos parentes, eles eram conservadores na época, né? Eles vinham, né, de famílias que tinham essa diferença de pensamento. O meu avô tinha muita ligação no Rio de Janeiro, e lá que ficava o núcleo do Partido Comunista. O círculo de relacionamento dele era de pessoas bem famosas. Ele foi amigo do Oscar Niemeyer, porque uma época ele pertenceu ao Partido Comunista. O saudoso Luiz Carlos de Campos Prado, filho de Netinho Prado, disse ao escritor Hamilton Chaves, no livro Dos Farrapos à Urna Eletrônica, que politicamente Netinho Prado foi um dissidente de seus familiares. Não aceitava as discriminações de ordem social, econômica e racial, que na época eram acentuadas em Jaú. E foi a convite de Luiz Carlos Prestes que Netinho Prado se aventurou na política. Após ingressar no Partido Comunista, ele se candidatou a deputado estadual, concorrendo às eleições de 1947. Só que aqui em Jaú, ele não tinha eleitorado, porque entre os parentes todos eram pessoas aplicadas no agronegócio, na época de café, que tinha uma expressão muito forte no mundo. Ele não conseguiu se eleger, entendeu? Mas ele não teve dúvida, não, era o que ele queria, era o que ele acreditava na evolução, de que, pelo que minha mãe me dizia, ele era comunista no sentido de que deixasse os outros crescerem também, né? Talvez até pela própria vida dele ter tido uma oportunidade de ter crescido, sabe? Ele achava que os outros também deveriam ter. Netinho teria sofrido, segundo o depoimento de seu filho, violentas pressões por parte dos conservadores e reacionários, inclusive da igreja. E o resultado nas urnas não tinha como ser diferente. Ele obteve apenas 147 votos, enquanto que o prefeito Luiz Liarte foi o mais votado, com 1.523 votos em Jaú, e se tornou deputado estadual. Toda essa admiração de Netinho Prado por Luiz Carlos Prestes não lhe rendeu votos, mas ficou registrada no nome do sexto filho de Netinho e de outros descendentes. E dessa amizade entre Netinho Prado e Luiz Carlos Prestes, surgiu a ideia do sexto filho, né, do Netinho Prado, se chamar também Luiz Carlos.
E eu, como neto, tenho o meu nome do Luiz Carlos, né, graças a essa amizade com o Luiz Carlos Prestes do Partido Comunista. Mas os familiares contam que alguns anos depois, Netinho também teria se convencido de que, na prática, o comunismo enquanto ordem social e econômica não funcionava. Uma vez teve uma reunião de jovens na Rússia e o papai comprou a passagem e tudo e deixou o Luiz Carlos, foi sozinho. Com os estudantes, foi e voltou e falou: ai, papai, não é isso que o senhor pensa, é diferente, papai, porque era uma festa de jovens. Ele falou: o comunismo não é bem isso que o senhor pensa. O pessoal reclama disso. Foi aí que ele se desencantou do comunismo. Foi. E aí ele viu que ele queria, assim, que todos tivessem acesso a tudo, né? O lado poético, né? E aí veio o tio Luiz Carlos com a experiência que ele teve fora. E aí viu que não era isso que o meu avô tinha de ilusão sobre o partido. Netinho Prado morreu em Jaú em 13 de junho de 1954, após um infarto fulminante e aos 51 anos de idade. Seus restos mortais estão depositados aqui, no cemitério Ana Rosa de Paula. A morte dele foi divulgada no dia seguinte, pelo jornal Comércio do Jaú, destacando que a notícia foi inesperada e ocasionou a maior consternação em todos os meios sociais de Jaú. Mas o fato é que Netinho convivia com problemas respiratórios há anos e ia constantemente a Campos do Jordão para respirar novos ares. Ele teve problemas de pulmão. Tuberculose, né? Tinha uma casa Em Campos do Jordão. Eu com a mamãe íamos lá, passávamos uns dias com ele. Com ar mais puro, né? E ele foi, vamos dizer assim, tocando, né, a vida doente, né, sem muitas perspectivas, né, porque era uma doença que na época era de arrebentar mesmo, né. E ele, inclusive, ele falava, né, que ele precisava arrumar remédio, né. E quando ele arrumava remédio, os caras, seu neto, é caro, ele falava assim, é barato. Mas quem diria? Em meio ao luto, você já pensou em ter uma banda tocando especialmente para você no seu próprio enterro? A história, no mínimo inusitada, aconteceu também em Jaú, com a morte de Netinho Prado. Sabe como é, né? Um acordo combinado entre amigos. Ele era um homem muito ligado a bares, sabe? Ele frequentava todos os dias, ele ia nos bares. E entre conversa ali entre amigos, e acho que não sei se ele já estava achando que ele ia morrer, sabe? Ou se ele estava achando, né? Inclusive ele tinha um amigo que ele brincava muito um com o outro, né? E meu avô falou para esse amigo, quem morrer primeiro mandou uma banda tocar lá. E foi a aposta, foi o trato que eles tiveram. E por acaso foi ele que morreu primeiro. A banda tocou e reuniu muita gente no velório. Nossa, mas que tinha muita gente. Subiram aí de Edgar Ferraz para levá-lo, né, para a igreja, porque naquela época ia para a igreja, né? Para tomar bênção, tudo, e daí ia para o cemitério. E ficou marcado isso na época, né, para todo mundo, né? Porque ele era muito conhecido. E a banda tocando, né? E aí foi, minha mãe sempre falava, né, que foi emocionante demais. E uma outra história bastante pitoresca também está relacionada à Avenida Netinho Prado. Pensa bem, se você está doente, você vai ao médico. Se o carro dá problema, você vai ao mecânico. E se você quiser construir um barco, você vai a um estaleiro, certo? Mas não aqui em Jaú. A casaria de um sofisticado navio foi construída aqui, na Avenida Netinho Prado, onde hoje funcionam estabelecimentos comerciais. A construção dessa casaria ultrapassou uma década
E a população até achava se tratar de uma loucura, uma invencionice fadada ao fracasso. Tudo começou em 1995 e gerou muitas oportunidades de emprego na cidade. Depois de mais de uma década, a embarcação ficou pronta. Foi preciso demolir parte do barracão para tirar o navio de lá. E aí começou uma verdadeira odisseia pela Avenida Netinho Prado e outras ruas de Jaú, além de uma complicada logística montada para que essa parte do navio fosse levada de caminhão-prancha pela rodovia SP-304 deputado Leônidas Pacheco Ferreira até um estaleiro em Bariri, para ser juntada a uma outra parte, o Convés, e que estava sendo construída em uma fazenda em 2 córregos. E claro, o episódio durou 2 dias e chamou muita atenção, atraindo os curiosos. Foi uma manobra homérica, lunática, vamos falar lunática, né? Porque nunca tinha sido feito nesse porte, né? E ninguém nem acreditava. Sem falar a curiosidade que gerou tudo isso. Gerou. Veio acompanhando um barco, imagina um barco desse, navegando, indo por terra, né? Hoje nem seria possível tirar ele inteiro da água e pôr ele no caminhão e transportar sem cortar ele, né? Foi tudo projetado, né? Sincronizado. Mas na hora surgem imprevistos, né? Teve que fazer uma força-tarefa entre polícia, batedor, CPFL, prefeitura que foi podando árvore porque impediu a avenida, impediu o trânsito. Então uma manobra dessa, depois que você começa, não pode abortar. Aí o que tiver do caminho tem que ir derrubando. Foi derrubando poste, foi tirando fio, foi tirando árvore, teve que ir, né? O próprio prédio. Foi um marco, quem viu jamais vai esquecer, né? Imagina, se tirar, pôr no meio da avenida, tá, e agora? Para o trânsito para sempre, para as coisas. Não, tem que, ou vai ou racha. Dentro do barracão tinha uma extensão que ligava, acendia a casaria toda, né? Falava, isso é um barco, tá aqui, é um barco, só não tem o casco. E tudo isso teria sido motivado também por uma espécie de aposta, uma competição. Desta vez entre 2 empresários de 2 córregos, o senhor Eolo Vicentini, do ramo de componentes de calçados, e o senhor Renan Ferro, do ramo de materiais de construção. Ele queria um barco familiar, né? Um barco que fosse maior do que o do Renan Ferro. Porque era uma aposta? O que era isso? Os dois eram amigos, né? Amigos, com aquela coisa de compadre, né? E o Renan Ferro começou a construção na chácara dele, que é próximo, né? E o seu Eolo também começou junto, né? Ambos com seus projetistas e tal, mas começaram relativamente juntos ali, a construção. O navio era considerado de alto nível e produzido com matéria-prima de qualidade. A construção desse barco, ele é inteira de madeira da casaria. E foi uma madeira muito artesanal. Foi construída por poucas... 2 marceneiros responsáveis, mais uma série de ajudantes, né? Movimentou muito Jaú, mas foi de uma maneira muito artesanal, muito caprichada. E por isso que demorou tanto tempo, tantos anos, 10 anos, né? Hoje se constrói um barco aí em 4 ou 5 anos, se pegar para valer mesmo. Só que o seu Eolo construiu num capricho esse barco, né? Cada detalhe, cada madeira, não tem madeira de cedrinho, aqui é madeira tudo madeira de lei, né? Inclusive naquela época podia, né? Podia, então foi uma coisa muito artesanal, por isso que demorou tantos anos para ser construído. Por que a casaria foi feita em Jaú? Qual o motivo disso? Por causa da disponibilidade de material e os marceneiros eram de lá, né? A maioria da mão de obra era de Jaú. Não se tinha esse tipo de mão de obra em outro lugar? Tinha, mas as pessoas que aceitaram a ideia de construir um barco dentro do barracão e depois derrubar o barracão, porque já sabia que teria que se derrubar o barracão para tirar a casaria lá de dentro, né? Essa ideia foi abraçada por aqueles marceneiros, por aquelas pessoas que fizeram parte do projeto. Não é qualquer um aí que está na praça aí, que constrói banco, isso e aquilo, que abraça um projeto desse, né? Isso aqui, 10 anos,
é tempo, é chão, né? Fora o tempo de amadurecimento, de projeto. Então, é mais de 10 anos. 10 anos foi a construção realmente em prática. E tinha ideia de que ia demorar tudo isso para construir o barco? Acredito que não, porque a construção de um barco, você acaba topando com mudanças na legislação, tem que adaptar, as normas de marinha, elas vão mudando, né, ao longo do tempo. E aí, quando começou a construção do casco do navio, aí entra o engenheiro naval. Então aí constrói de um jeito e vai passando por esses processos naturais, né? Depois de um tempo no estaleiro em Bariri, a embarcação, ainda sem autorização para navegar, foi rebocada pelo rio Tietê até o estaleiro da família Palmesan em Barra Bonita, para que fossem feitos os testes de estabilidade, os acabamentos e documentação. Todo esse processo, no entanto, levou outros 10 anos para que ela finalmente pudesse navegar. Houve alguns problemas por parte do seu Eulo, alguns de saúde, outros financeiros, e ele parou a construção durante um período. E aquilo que foi construído em Jaú, que estava tão bonito, foi depredado, né? Por causa do tempo, infiltração, madeira você não pode parar nunca, né? Com a manutenção. E eu vendo isso aí, meu tio Hélio, né, que me cutucava, e esse barco, hein? O que nós vamos fazer com esse barco? Vamos pôr para funcionar esse barco? Olha aí esse barco. E eu já tinha a ideia visionária, né, de dar o terceiro passo, né, deixar o meu legado na terceira geração, que era fazer os passeios com pernoites e fazer com que as pessoas permanecessem mais tempo a bordo, né. E aí eu abracei a causa, eu já tinha o outro barco menor, que é o Status. E aí eu fui entrando, conhecendo o seu Eulo, a família dele. E aí eu fui abraçando a causa, me envolvendo aos poucos. Primeiro como um ajudante, aí, um assessor. No finalzinho da construção eu acabei comprando a parte do seu Eulo. E o navio, construído em Jaú, denominado Tapre, continua em pleno funcionamento aqui na cidade de Barra Bonita, servindo como hotel flutuante e navegando pelas águas do lendário rio Tietê. Já se foram praticamente 70 anos da morte de Netinho Prado, mas o seu legado está eternizado na história de Jaú, inclusive emprestando seu nome para uma importante via aqui da cidade, com mais de 2 quilômetros de extensão. A Netinho Prado começa na Vila Maria, na rotatória entre a Avenida Gustavo Chiozzi e Rua Santa Bárbara. Segue sentido centro-bairro, passando pelo Lago do Silvério e pontilhão da rodovia, e segue até a Rua Francisco José Caseiro, no Quinta da Colina. Ela é responsável por ligar o centro da cidade àquela região, passando por pelo menos 8 bairros, entre eles a Vila Maria, Jardim Maria Cibele, Jardim Campos Prado, Ibirapuera, Vila Netinho Prado, Jardim São Francisco e Jardim Carolina. Até então, não se tinha nenhuma ligação pela Zona Norte com a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Quem daquela área quisesse entrar ou sair de Jaú tinha acesso pela área urbana, somente pelas avenidas Frederico Ozanam e Ana Claudina. A projeção dessa avenida já constava no plano piloto de Jaú em 1959, mas somente em 1970 o prefeito da época desapropriou a antiga fazenda. 7 anos depois, deu-se início ao arruamento da aprovação da Vila Maria. Foi então aberta a Avenida 1, que 2 anos depois levaria o nome de Avenida Netinho Prado, e em 1980 seria pavimentada. Ali era uma área realmente da fazenda, né, que eles tinham da época,
Então surgiu o bairro Netinho Prado, a Avenida Netinho Prado. Na época eu lembro que quando iniciou a Vila Maria, era um bairro até relativamente distante. A cidade ela terminava ali onde hoje é a fundação, né, o museu da cidade. E aí a Vila Maria, então, quando iniciou, era um bairro bastante, assim, vamos dizer, pobre, né? Então aí também eu lembro que já é uma atitude até desse idealismo do meu avô, né, de dar condições, de dar moradia, né, aos pobres. No início ela era estritamente residencial, a característica dela, do bairro que foi criado ali, né? Era bairro de baixa renda, né, popular, e então era estritamente residencial. E com o passar do tempo, por ter esse acesso à rodovia, ela acabou se tornando um espaço de serviço e comércio. Tanto que uma pesquisa que a gente fez por conta da revisão do plano diretor, o município foi dividido em corredores. Os corredores são o quê? São zoneamentos que é mais flexível. Você pode, por exemplo, ter prédios com mais pavimentos, você pode ter serviço de comércio, então os corredores têm essa característica. E também ligam as rodovias no entorno do município ao centro, ao anel viário. E no caso da Netinho Prado, é o eixo 4, é um dos corredores. E depois, até para ter uma olhada aqui, no levantamento que a gente fez para esse trabalho, que foi em 2019, então a gente classificou todo o uso ao longo de toda a Netinho Prado. O que a gente constatou? Que a parte residencial, que era o início dela, que basicamente eram residências, com o passar do tempo foi sendo substituída por serviço e comércio. Então aqui dá para a gente ter uma ideia, nesse mapa, dessa linha aqui da Netinho Prado, que a quantidade de residências ao longo dela foi diminuindo e aí o serviço e comércio foi tomando lugar, e a indústria também. Mas na parte, onde ela está mais próxima à rodovia, aquela parte já predomina mais indústrias, né? Conforme ela vem vindo mais em direção ao Lago do Silvério, aqui mais sentido do bairro, centro, ela já tem uma característica mais de serviço e comércio. Então, em porcentagem, serviço seria em torno de 33%, residência 35%, aí depois você tem comércio 10%, uso misto 8%, então a porcentagem maior realmente é serviço e comércio, tal, menos residência, né? Residencial. Hoje, a Netinho Prado conta com mais de 120 estabelecimentos voltados ao comércio, serviços e indústria. E é uma agradável união de desenvolvimento econômico, lazer e sustentabilidade ambiental. É aqui também que está localizado um dos principais cartões postais de Jaú. O Lago do Silvério começou a ser construído no início do ano de 1996. Na gestão do então prefeito Valdemar Bauab. E foi rapidamente concluído e inaugurado em setembro daquele mesmo ano. O nome foi escolhido em homenagem ao pedreiro Silvério Costa, que abriu mão da casa onde morava na região para que o lago saísse do papel. Ao longo dos anos, a existência do lago virou notícia em diversas ocasiões. No passado, o local chegou a contar com pedalinhos e até competições náuticas, mas infelizmente também foi cenário de tragédias causadas por afogamento. Com o passar do tempo e após receber obras de macrodrenagem, o lago ganhou uma nova finalidade. Virou um grande piscinão responsável por conter o volume de água do córrego dos Pires. Mais recentemente, em 2023, o espaço recebeu nova iluminação e o seu entorno passou por uma revitalização completa, voltando assim a ser ponto de encontro da população jauense quando o assunto é lazer, esporte e recreação. Para a família, o nome Netinho Prado, emprestado a uma importante avenida de Jaú, é motivo de orgulho e sinal de reconhecimento. O fato, né, de hoje nós termos aí o nome dele num bairro, numa avenida, é bastante interessante devido justamente a essa vida que ele teve, das pessoas poderem saber, né, da existência de um homem que realmente lutou, trabalhou
né, em bem não só próprio, mas também para toda a comunidade. Então isso faz com que não só, né, hoje, nesse momento, a gente está falando sobre ele, como as pessoas, né, que moram nesses bairros, moram nessa cidade, saibam da existência, né, de um homem que naquela época, né, eu digo naquela época porque ele viveu em 1903 a 1954, ou seja, né, na primeira metade do século passado. Então, a cidade ainda, acredito, que tinha menos de 50 mil habitantes, era uma cidade que tinha alguns homens que realmente ajudaram o grande desenvolvimento, porque Jaú era uma das maiores cidades do interior de São Paulo, né? E isso com certeza passou pela época da áurea, né, do café, e o meu avô foi um dos grandes contribuidores, né, no sentido que ele comprava o café e levava para Santos para ser exportado. Então é bastante interessante isso, né, das pessoas saberem da nossa história, que com certeza passa pelo Netinho Prado. Acho que foi muito merecida, não é porque era ele, porque ele também, ele era um homem muito progressista. O Sebastião Camargo, quando foi começar a fiação, não tinha energia para pôr lá, pois a fazenda do meu avô, que ele tinha comprado na Vila Vicente, onde hoje é a Vila Netinho, a Vila Vicente, como é que chama? O Jardim Sanzovo, toda aquela área ali era da fazenda dele. E o Sebastião montou a Camargo Industrial, na época era a Companhia Jauense, né, Industrial, e não conseguia ter acesso, não ia poder ter crescimento por falta de energia. E daí meu avô doou, ali do lado do Dona Branca, tem uma subestação ali, meu avô que deu e deixou eles passarem na fazenda, passou na fazenda inteirinha do meu avô. Ela subia, ia até no João Serve lá em cima, daí descia e ia abastecer a Camargo lá embaixo. E fora essas benfeitorias que ele fazia, ele tinha, sabe, abrigos, tudo que ele podia ajudar, ele sempre ajudou. Então eu acho que foi merecido o nome dele, muito embora essas homenagens que eles têm foi feita pelos descendentes dele, tá? Então a Avenida Netinho Prado era na fazenda dele, tá? A Vila Netinho também era na fazenda dele. Então não foi assim uma homenagem, vamos dizer assim, da comunidade, sabe? Mas foi uma homenagem que foi feita para ele, dos descendentes dele, sabe? Então acho que é mais do que justo, porque não tirou de ninguém, a não ser dele, a chance, né, de deixar o nome dele marcado, né, pelo menos para que alguém falasse, porque quem era ele? Se for ver na história, vão achar os valores que ele teve, né, e por que ele foi homenageado, né, por todos e aprovado pelo município, né, tá certo? E Netinho Prado era isso, era uma pessoa realmente ligada, né, a esse gosto de viver com as pessoas, de ver o progresso das pessoas. Ele tinha essa ideia que nos passou muito, que ninguém desenvolve sozinho, né? Muitos dos familiares de Almeida Prado achavam, de repente, que poderiam se desenvolver sozinho e que existiam, né, realmente diferenças de classe e que isso era necessário, enquanto meu avô já pensava diferente, que era importante o desenvolvimento de toda a comunidade para que todos pudessem desenvolver juntos.